Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou meio derrubado, sabe? Eu estou fazendo um medicamento, voltei a fazer, e ele me dá muito enjoo. Mas tá bom, pessoal, eu não quero ficar reclamando à toa, não. Acho que a gente tem mais é que aproveitar que tá com saúde, né? Eu tô aqui, tô localizando a leitura de hoje, né? Estou na atividade de sempre. Espera aí que está dando algum problema aqui. Aí já viu, né? A gente aproveita, vai corrigindo tudo que puder logo. Tá entrando já, deixa eu ver. Entrou. Né? Eu quero fazer uma fala que talvez algumas pessoas me estranhem. Eu hoje vi notícias nas redes sociais, eu até fiquei meio assim, porque tudo que eu vejo na rede social eu desconfio. Eu tento, inclusive, sempre... Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Tento sempre buscar sites oficiais, essas coisas, porque tem muita fake news. E tem fake news, tem mentira, tem distorção, tem desinformação. Então eu sempre fico preocupado antes de falar, então eu fui verificar. E tem um influenciador católico de nome Tiba, deve ser um apelido. Eu não sei muito sobre ele, não. Na época do sínodo para a Amazônia, algumas pessoas mandaram falas dele, onde, sinceramente, ele estava falando besteira. Ele estava com uma visão fundamentalista, distorcida dos problemas. Então, assim, eu não concordo com tudo que eu vi dele até agora, eu não concordo. E muito do que ele estava falando era distorcido, era uma visão errada do que estava acontecendo. Mas eu fiquei sabendo que ele está com uma situação de saúde muito grave. Pelo que eu consegui ler, o filho dele estava se afogando, ele pulou no rio para salvar o filho, bateu com a cabeça numa pedra e está internado em estado grave. E aqui eu quero dizer para vocês que nós precisamos rezar por essa pessoa. Mas, Bernardo, você disse que você não concorda com o que ele fala, que ele falou um monte de coisa que não fazia sentido, e você está pedindo que eu reze por ele? Estou. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que a gente se preocupa com o ser humano. Né? Oi, Gilmar, boa noite, paz e bem. Por mais que eu ache, eu volto a dizer, eu vi muito pouca coisa desse senhor Tiba. Tudo que eu vi foi na época do sínodo e ele falava um monte de besteira. Mas por mais que eu ache isso, ele está numa situação grave de saúde. Então eu estou rezando para que ele se recupere. A gente não pode viver uma vida que só porque a gente discorda de uma pessoa, a gente deseja o mal dessa pessoa. Só porque a gente discorda dessa pessoa, a gente não se preocupa com essa pessoa. Eu volto a dizer, o que eu conheço dele eu não concordo com nada, mas ele está precisando de oração, ele está numa situação grave de saúde, vamos rezar por ele. Tá? Eu sei que muita gente vai achar estranho isso, mas eu
Sinceramente, acho que a gente tem que pensar assim. Dito isso, está na hora da gente começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genazaré, amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda a região, levaram doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades, campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de suas vestes. E todos quanto o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Né? E enquanto eu estava lendo, o Vitinho entrou. Boa noite, Vitinho, paz e bem. Então nós estamos aqui com a Gracinha, com o Gilmar, com o Vitinho. Boa noite a todos, paz e bem a todos. Quando, no dia de hoje, cedinho, o pároco ligou para mim. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. E eu estava tomando banho, atendi o telefone. Depois, né? Padre Natan, o senhor ligou para mim. Liguei, Bernardo. Eu estou precisando de uma ajuda. Você pode fazer a celebração da palavra hoje? Posso, padre. Sabe, pessoal, eu tenho uma facilidade de horário, dessas coisas, né? Então hoje eu fiquei um pouco mais tarde para cumprir, né? Cumprir meu horário, está tudo certo. Na terça-feira eu não posso fazer isso por causa do plantão. Mas quando eu não tive tempo de me preparar, porque normalmente eu leio o Evangelho, faço uma reflexão e faço a live depois, mas dessa vez eu não tive tempo nenhum. Cheguei lá, li esse Evangelho. Mas eu li também a primeira leitura. E na primeira leitura é a formação do mundo. E na formação do mundo, na primeira leitura, você tem os 3 primeiros dias, onde surge a luz, onde separa a terra do mar, né? E aonde, aliás, separa o céu da terra, onde separa a terra do mar. Aí no 4º dia se coloca luzeiros, um para o dia e um para a noite. E quando eu olhei isso, eu me lembrei do seguinte: se vocês olharem o relato da criação... Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Vocês vão ver que nos 3 primeiros dias, Deus prepara as coisas. Ele cria a luz, ele cria o céu e a terra, ele cria a terra e o mar. No 4º dia, ele coloca os luzeiros no céu, né? A luz, separou a luz da escuridão, criou o céu, o luzeiro do céu, o luzeiro da luz, o luzeiro da noite. Ou seja, Deus prepara as coisas para depois mostrar as novidades. Ou seja, no primeiro momento ele preparou o que ia ser a criação para depois separar o dia da noite, nos dar os animais terrestres selvagens, né? As frutas, os legumes, as verduras, as plantas, e no 6º dia ele cria o ser humano. Então há uma pedagogia, há uma preparação antes da realidade. E por que isso é importante? Porque nos 5 primeiros capítulos de Marcos, Jesus aparece fazendo cura, fazendo cura, fazendo cura, fazendo cura, fazendo cura. Jesus era um curandeiro. Mas a partir do 6º capítulo, que é o capítulo que nós estamos lendo agora, né, nós já estamos mais ou menos no meio para o final do 6º capítulo,
Jesus já está se apresentando ao mundo com a sua realidade, com o seu ministério, com a sua proposta para o mundo. E ao fazer isso, ele nos dá um grande anúncio. É muito impressionante, ele atravessa o mar da Galileia e vai para Genazaré, que é terra de pagão clara, né? A Galileia ainda tem um pouco de judeus, mas Genazaré é terra de pagão. E ele vai para lá. E aí é interessante porque, nota bem, quando as pessoas veem Jesus, elas conhecem ele, observem bem, né? Logo que desceram das barcas, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. E por que elas reconheceram Jesus? Na época de Jesus, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal. Então, para as pessoas reconhecerem, elas tinham que ter recebido um anúncio. Elas tinham que ter ouvido falar. E aí eu pergunto a você, como é que eles ouviram falar de Jesus? Hein? Você se lembra? No início do capítulo 6, você se lembra? É ele mesmo, aquele endemoniado tomado pela legião, se lembram? É ele. Olha como isso é interessante, né? A gente leu recentemente o endemoniado tomado pela legião, que vivia no cemitério, que Jesus expulsou os demônios dele, os demônios foram para os porcos morreram, o pessoal reclamou com Jesus, ele queria ir com Jesus, Jesus não, fica, volta para sua família e anuncia o que eu fiz. Existe uma preparação, existe um tempo de preparação. Esse tempo não é eterno. Você não pode ficar a vida inteira se preparando. Ah, Bernardo, mas eu não sou digno ainda da missão. Tá, deixa de historinha. Você se lembra do Evangelho de domingo? Você se lembra das leituras de domingo? Foi ontem, pessoal. Isaías diz, pobre de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele não é digno. Paulo fala, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu sou um abortivo. Eu persegui a igreja. E esse também não é digno. E Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eles não eram dignos. Eles não eram dignos, eles não eram capazes, eles não estavam preparados. Mas eles seguiram na missão deles. Mas, Bernardo, você acabou de dizer que tem que existir um tempo de preparação, mas houve. Esse tempo de preparação sempre existiu nessas pessoas. Paulo foi educado por Gamaliel. Isaías vivia já no meio religioso. Pedro era um judeu penitente. Entendam bem, você não precisa ter um tratado de missiologia para fazer missão. Você não precisa ter um curso de teologia para ser um catequista. Você não precisa ter uma pós-graduação em pastoral para fazer parte de uma pastoral. Você não precisa ser formado em teologia bíblica para fazer um círculo bíblico. Você precisa, primeiro de tudo, ter uma vida na igreja. Você tem que conviver um pouco com a sua comunidade de fé. Você tem que se dispor a entender um pouco as coisas. Mas depois você tem que seguir adiante. E aqui a gente tem que entender que a gente precisa se preocupar com o núcleo da missão, o núcleo da mensagem, o núcleo do ensinamento de Jesus.
a gente nunca vai entender perfeitamente o que Jesus nos ensinou. Ele mesmo fala isso. Quando ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e segundo todo o teu entendimento. Ou seja, ele sabe que nós temos um limite. E ele sabe que esse limite é individual. Então a gente tem que entender que a gente não vai compreender perfeitamente. O que não dá é para compreender errado. E esse atualmente é um problema. Porque muitos estão ensinando errado. Estão ensinando errado, talvez por uma má compreensão. E, sinceramente, eu desejo que a imensa maioria das pessoas que ensinam errado ensinem por má compreensão. Infelizmente, alguns têm interesses políticos, seja política dentro da igreja, seja política fora da igreja. Alguns buscam poder, buscam posição, status, dinheiro. Mas eu acho, sinceramente, que aqueles que estão ensinando errado estão ensinando por falta de preparo. Ô, Juliana querida, boa noite, paz e bem. Juliana é uma amiga querida, né? E fico muito contente de te ver aqui. Então, vamos entender. Jesus fala assim: o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Ama o próximo como a ti mesmo. Entendem isso? Se você entende essa frase, você não pode nutrir ódio contra alguém. Se você entende essa frase, você não pode virar e dizer assim: fulano não tem lugar na igreja. Ah, Bernardo, como eu não posso falar isso? Fulano é pecador. Pedro também. Ele mesmo falou isso. Aliás, se você acha que pecador não tem lugar na igreja, eu não tenho lugar na igreja, porque eu sou o pecador. Bernardo, você está dizendo que é para a gente pecar? Não. Mas eu estou dizendo que é impossível viver uma vida sem nenhum pecado. Bernardo, não adianta, não sou eu que estou falando isso está na Sagrada Escritura. Paulo fala: não faço o bem que desejo, mas faço o mal que não quero. A verdade é essa, pessoal. Nós não podemos pregar uma fé que não passe pelo amor a toda e qualquer pessoa que exista no mundo. A gente não pode pregar uma fé que aceite que nós desejemos o mal para os outros. Mas nós também não podemos pregar uma fé que se cala diante da injustiça. Porque nós não queremos ser injustiçados. Pelo contrário, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O que é essencial é que a gente mostre ao mundo a correta mensagem de Jesus. Bernardo, mas eu tenho dificuldade. Jesus sabe. Ele entende. E ele vai te ajudar. E aqui eu quero fazer uma chamada de atenção. Porque hoje em dia muitos querem pregar uma fé excludente. O que eu quero dizer com isso? Fulano não presta porque ele é protestante. Fulano não presta porque é espírita. Fulano não presta porque é da Umbanda, é do Candomblé, é budista. Ou seja, algumas pessoas querem dizer que só o que elas acreditam é bom, todo o resto é ruim. E pessoal, Jesus não pensava assim. Bernardo, não. Antes que você
me chame de herege, de outras coisas, eu vou provar para vocês. Jesus era judeu. E para o judeu, a doença era sinal de um pecado. Qualquer pessoa doente era impura. Aliás, para um judeu da época, a mulher menstruada era impura. E se você tocasse numa pessoa impura, você se tornaria impuro. Portanto, quando um judeu fazia uma oração de cura, ele no máximo impunha as mãos, mas não tocava na pessoa, porque se tocasse ficava impuro. Entretanto, Jesus estava em Genazaré, terra de pagão mesmo. Lá o grosso do povo é pagão. Os poucos que tinham foram pessoas convertidas pelo endemoniado, que a gente viu no início do capítulo 6. Aquele dos porcos, da legião, aquele mesmo. E essas pessoas pedem para tocar Jesus. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Pedem para tocar Jesus. Observa bem, se elas tocassem Jesus, elas estavam impuras e Jesus ficaria impuro. Essa é a visão do judeu da época. Bernardo, Jesus é Deus, Deus é absolutamente puro. Eu não estou dizendo que não, estou dizendo que as pessoas interpretariam o toque de uma pessoa doente, ou Jesus tocar numa pessoa doente, como ele se tornar impuro. Mas esses são pagãos. E os pagãos da época, e muitos até hoje, têm a necessidade, até muitos cristãos, muitos católicos têm a necessidade de ser tocados no momento da doença. Muitos, quando pedem para a gente que visita eles nos hospitais, eles pedem que a gente toque neles. Tem uma coisa afetiva de ser tocado, né? E eles pedem que Jesus os toque. Eles pedem para tocar em Jesus. Se Jesus fosse dessa fé excludente que tantos hoje pregam, ele estaria dizendo, não vou tocar em você, isso é coisa de pagão. Olhando assim de cima para baixo mesmo. Mas ele não era. Ele era uma pessoa preocupada com o ser humano. Não interessava para ele se aquele que pedia a cura era judeu ou pagão. Ele precisava do cuidado. E por isso ele se permite tocar, por isso ele toca. Isso mostra que nós não podemos ter uma fé que exclui as pessoas. Nós não podemos ter uma fé que diz que alguma pessoa não é digna, que alguma pessoa não merece, que alguma pessoa não alcança uma graça por causa disso ou daquilo. Porque isso não é Jesus. Jesus é uma criatura louca de amor profundo, desmedido, sem nenhuma amarra. É a pessoa da mais profunda misericórdia. Ele mesmo nos ensina, você tem 100 ovelhas, uma se perde, você abandona as 99 para cuidar dessa uma. Jesus é aquele que permite que se quebre as leis religiosas para que seus discípulos se alimentem ou para que o homem da mão seca possa voltar a ter vida própria. É o homem que, quando chega perto da viúva que está enterrando o seu único filho, ressuscita o filho, para que ela não fique desamparada, porque ele sabe que aquela senhora viraria uma mendiga sem o devido sustento. Então ele reconhece isso. Ele é aquele que nos ensina, na sua oração, a pedir que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão, não, é o pão de todas as pessoas, porque ele reconhece a necessidade de uma justiça que garanta a cada pessoa o necessário para viver.
Não é o mínimo necessário, é o necessário para viver. E lembre-se que ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Não é uma meia vida, não é uma vidinha, não é uma vida miserável, é vida plena. E por fim, vamos nos comprometer hoje a isso, a anunciar Jesus no mundo, a mostrar o amor profundo de Jesus para toda a humanidade. Dom Antônio Carlos, eu conheço ele como Maristelo, mas isso é uma outra história. Dom Antônio Carlos, uma vez, ele falou uma frase que me marcou muito. A igreja recebe o homem do jeito que ele é, para depois fazer ele do jeito que Deus quer. É muito importante isso, que a nossa igreja esteja aberta para todas as pessoas, que todas as pessoas sejam bem-vindas, queridas, amadas na igreja, para que a gente possa viver uma vida de alegria e de felicidade, uma vida plena de paz e justiça. É necessário que a gente afirme que a criação foi feita para servir a toda a humanidade, por isso nós precisamos restaurá-la. Não é parar de destruir, é corrigir o dano que nós já fizemos. Bernardo, isso é quase impossível que seja. Esse é o nosso compromisso. Bernardo, você não tem como fazer isso, mas não é para eu fazer. É para toda a humanidade fazer. E o meu compromisso é seguir nesse caminho. É uma caminhada longa, uma caminhada difícil, mas nós caminhamos com Jesus. E essa caminhada vale a pena. Amém? 19h57, hoje eu terminei um pouquinho atrasado só, porque antigamente eu acabava sempre às 19h56, agora eu estou acabando às 57, 58, 8 e tal, é assim mesmo. Volto a pedir de novo, pedi no início, vou pedir agora. Tem um influenciador digital, Diane está dando amém, mãozinha de oração e coraçãozinho. Tem um influenciador digital de nome Tiba. Eu conheço muito pouco dele. O que eu vi ele falando foi o que me apresentaram na época do Sínodo para a Amazônia. E, sinceramente, ele estava falando um monte de besteira, um monte de coisa distorcida. Eu acho que ele não entendeu o problema e estava falando de coisa que não entendia. Mas ele sofreu um grave acidente tentando salvar a vida do filho dele. Tá com uma lesão no crânio ou no cérebro, eu não sei detalhes, tá muito mal. E eu estou pedindo para você o seguinte: reze por ele. Bernardo, mas você disse que ele falou um monte de besteira. Disse mesmo. E se algum dia eu conhecer ele, eu vou dizer para ele: você falou um monte de besteira sobre o sínodo da Amazônia, mas eu rezei por você. Porque eu acho que isso é a essência do que eu estava falando agora há pouco. O que Jesus nos ensina é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Como é que você vai tratar os outros? Como você gostaria de ser tratado. Então, quando eu tive muito doente com derrame, eu gostei muito das pessoas rezarem por mim. Por que eu não vou rezar por ele? Né? Então rezem por esse senhor de nome Tiba. Eu volto a dizer, conheço muito pouco dele, mas ele está numa situação muito grave, ele merece a nossa oração. Porque, Bernardo, tem gente que não merece? Não. Todos merecem a oração. Tá? Eu não vejo isso como uma fala excludente. Eu falo porque eu estou pedindo oração por ele, pela gravidade da situação dele. Tá? Amanhã eu estou de plantão, chego tarde, não vai dar para fazer live. Quarta-feira eu faço live, tá? Então, quarta-feira a gente se vê. Vou me despedir deixando a minha bênção.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Escolástica, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Opa.